que possam ser como Ele, que possam ser cheios do mesmo vinho novo do qual Ele foi cheio. Agora, meus irmãos, ainda não é tempo de entrarmos em mais detalhes nessa parábola, mas alguma coisa já precisamos colocar. Sem dúvida, os odres velhos aqui representam o judaísmo, o arraial judaico. Então, nosso Senhor está dizendo que esses odres novos deveriam ser preparados, e nós estamos vendo qual é o caminho para a preparação desses odres novos. 4 cenas, todas no capítulo 5, que tem 4 ênfases, e todas elas apontam para essa novidade dos odres novos. Já vamos repetir quais são as 4 cenas, falamos ontem, precisamos recordar hoje antes de seguirmos. Então, a parábola contada anuncia que o judaísmo, o arraial judaico, ele se tornou um odre completamente enrijecido, velho. Essa é a característica do saquinho, da vasilha de couro, o saco de couro, chamado odre, no qual era colocado o vinho, odre novo, um saco de couro novo, com um vinho novo, para que esse vinho fermentasse nesse odre, ambos se conservassem, digamos, envelhecessem juntos, e ali pudesse ser obtido, então, o melhor vinho. Mas um odre já usado, velho, enrijecido, inadaptável, ele não poderia receber o vinho novo. O vinho novo explodiria o odre velho. Porque o vinho novo é o vinho doce, como falamos ontem, então ele fermentaria num odre enrijecido e ele destruiria o odre. Você viu a seriedade, a gravidade do que o Senhor está dizendo? Que o judaísmo, no que ele se tornou, ele é incapaz em si mesmo, esse arraial, essa, digamos, revelação que se tornou num vazio completo, tradição de anciãos, deturpação da lei, tradição de homens, conforme Marcos capítulo 7 coloca de maneira tão clara, negligenciais, invalidais a palavra de Deus, são palavras do nosso Senhor em Marcos 7, para preservar a vossa tradição. Palavra de Deus, vossa tradição. Então esses são os odres velhos, vossa tradição. Por isso o Senhor fala sobre odres novos, que são necessários, para que então o vinho novo seja ali depositado. Que vinho novo é esse? Para resumir em uma palavra, é o Espírito Santo. Segundo Lucas 4, é o Evangelho da graça de Deus, o que é exatamente a mesma coisa. O Espírito Santo é aquele que traz aos odres o Evangelho. O Evangelho e o Espírito Santo se confundem, assim como o Evangelho e Cristo se confundem, porque Cristo é o Evangelho. Não apenas aquele que anuncia o Evangelho, ele é o Evangelho. Então, tudo isso nós temos nessa parábola. Odres velhos, a tradição dos anciãos, o arraial judaico, velho, enrijecido, inadaptável. Odres novos, o caminho da preparação desses odres novos está tão lindamente descrito. Por 4 cenas, gostaria que você voltasse a isso comigo, 4 cenas, especialmente selecionadas pelo Espírito Santo, através de Lucas, para nos mostrar qual é o caminho para se preparar então odres novos, para que um vinho novo possa ser depositado. Então o que nós vimos na primeira cena ontem? O que é necessário, o primeiro passo para que um odre novo seja preparado, e lembre-se, é um processo, não é nada automático, é um processo, como enfatizamos tanto ontem. Primeiro passo, a cena com Simão Pedro e a pesca milagrosa. Uma nova convicção de pecado aos pés do Senhor. Nada de triunfalismo religioso. Essa voz que tem sido tão fortemente anunciada no seio cristão de hoje. Triunfalismo religioso. Acho que você entende o que significa isso, né? Que o Senhor nos ajude a dar um não definitivo a essa voz. Porque se o Espírito Santo está trabalhando em nós, saiba, irmão, Ele deseja nos levar a cada vez mais profundas convicções de pecado no singular. Não é questão de pecado cometido, é claro que é isso também, mas é questão do que nós somos por natureza. Lembra os textos que nós lemos ontem de Jonathan Edwards? Que textos impressionantes. Essa é
a genuína obra do Espírito Santo. Então, nova, profunda, constante, cada vez mais profunda, convicção de pecado. Não mestre apenas, mas Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Vendo-se a si mesmo tão indigno, tão dividido. Não foi isso que ele viu? E como nós nos vemos diante do nosso Senhor? Mas, irmãos, essa compreensão espiritual é tão paradoxal, assim como foi com Pedro, não é? Usamos ontem a expressão, se por um lado Pedro disse, retira-te de mim, porque ele viu que diante do santo, ele, apesar de ter sido chamado por ele, pelo Senhor, de ter ouvido, tu és o Simão, tu serás, foi a palavra do Senhor para ele, ele estava amarrado aí com essa palavra, tu serás chamado Cefas, não é? Primeiro encontro. No segundo encontro, às margens do mar, o Senhor os chama, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Mais uma aproximação na relação. Mas eles continuaram no seu ofício. Então agora o Senhor faz aquele movimento soberano abaixo da superfície, onde ninguém vê. E assim acontece com as nossas vidas. Tantas e tantas vezes, nem mesmo o nosso cônjuge, o nosso mais íntimo, ele pode entrar ali e conhecer o que o Senhor está fazendo, falando. E muitas vezes usando circunstâncias, e outras vezes diretamente em nosso coração. Movimentos soberanos dessa graça maravilhosa abaixo da superfície. Quem olha para nós, nada vê. Mas os movimentos soberanos estão lá, abaixo da superfície. Com qual finalidade? Verso 8 do capítulo 5. Pedro, então, disse, Senhor, prostrou-se aos pés do Senhor e disse, Senhor, retira-te de mim, eu sou um homem pecador. Qual a finalidade, qual o propósito dos movimentos soberanos, ocultos em cada um de nós? Levar-nos a nos prostrarmos aos pés do nosso Senhor Jesus. Que bonito cântico cantamos no início, não é? Baseado talvez no capítulo 7 de Lucas. Aquela mulher chamada mulher pecadora, que adentrou, que irrompeu para dentro da casa de um fariseu, Simão, que estava lá sentado e julgando o Senhor Jesus, achando que ele era o máximo, no máximo, um pregador itinerante de pés empoeirados. Porque ele disse, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é ela. Aquele fariseu não considerou o Senhor nem mesmo um profeta. Mas aquela mulher irrompe para dentro da casa daquele fariseu e se lança. Mais uma cena de tantas como citamos ontem, aos pés do Senhor. E ela rega seus pés com as suas lágrimas. O que o fariseu não viu, ela viu. E se derramou aos pés do Senhor. A quem muito se perdoa, muito ama. Bendito seja o Senhor. É isso que Ele quer fazer conosco, meus amados irmãos. Então que Ele nos conduza a mais profundas convicções de pecado. E como nós dissemos, é paradoxal. Porque ao invés disso nos lançar para dentro de nós, eu sou isso, eu sou nojento, eu sou horroroso, e nos levar a fugas psicológicas, ou seja lá o que for, ou quem sabe lá para a autoanálise, essa visão diante de Jesus vai nos levar aos pés dele. Aos pés dele. Porque é só aos pés dele que nós podemos ser curados. Por isso nós temos o próximo cenário. E o próximo cenário é a purificação do leproso. Meus irmãos, após uma nova convicção de pecado, qual é o caminho aberto para nós, pela graça de Deus? Uma nova, e repetindo, novas, porque é processual. Novas e profundas purificações. Então nós temos esse relato tão precioso, que vamos buscar então examinar algo dele. Vamos lá. Lucas capítulo 5, verso 12. Segunda cena então, a cura do leproso. Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Sabe, irmão, só há duas menções no Evangelho de Lucas dessa palavra pleres,
traduzida aqui por coberto. Algumas traduções vão dizer